Shalom, sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé e neste momento agradeço a sua participação neste canal e já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e tocar os sininhos das notificações. Faça parte desta família e fico muito feliz em ter você conosco para fazer parte e para estar orando e trazendo sempre uma mensagem e um conteúdo ao seu coração. Deus vos abençoe e vamos para o vídeo. Shalom, amados, pastor Rick Soares, e estou muito feliz de estar com vocês novamente no canal e trazendo uma mensagem ao seu coração. Como vocês já sabem, como é de costume, né? Não deixe de se inscrever, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like. E nós vamos para a mensagem de hoje. Iremos falar sobre algo maravilhoso. Nós vamos falar sobre um vaso de honra. O que será um vaso? Um vaso, ele é preparado e nós vamos saber exatamente desse contexto para saber aquilo que Deus tem preparado como maravilhoso às nossas vidas, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Shalom, amados. Abra as vossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 18, versículo de 1 a 6. Diz assim o texto bíblico: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à obra sobre as molas. E como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele, outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que com o homem na mão do oleiro, assim barro como na mão do oleiro, sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que mensagem maravilhosa! Aqui o Senhor convida o profeta Jeremias a dizer e dar uma explicação do que se acontecia naquela época, na vida espiritual do povo de Israel, daquele povo que aparentemente estava afastado, mas não entendia e não compreendia o porquê que acontecia os conflitos, psicológicos, os conflitos ideológicos, todas as questões que aconteciam com cada pessoa naqueles dias nos termos de Israel. Israel estava sendo preparada para ser levada em cativeiro pelo rei da Babilônia. Mas, voltando ao texto, o Senhor chama Jeremias e fala: Jeremias, desce à casa do oleiro, vai lá até aquele homem que faz aquele artifício, que fabrica o vaso, e eu quero falar contigo. Eu quero mostrar para você como é o meu pensamento acerca de vós. Então o Senhor começa a dizer: olha, Jeremias, está vendo aquele homem? E aquele homem fazendo aquele artifício, aquele vaso bonito, modelado de barro, que era um modo artesanal daquela época de se fazer esses utensílios. Muitos utensílios ainda de barro são feitos ainda nos dias de hoje, E todo mundo sabe que o barro ele tem que ser muito bem preparado, ele tem que ser totalmente preparado, tem que estar umedecido, ele tem que estar de uma maneira apta a ponto de se transformar em algo que ali o artifício, que a pessoa que está moldando aquele barro, ele possa praticar e realizar a arte. Aí Deus começa a falar para Jeremias: por acaso não poderia eu tratar do mesmo modo, assim como aquele homem que ele viu preparando aquele barro, e ele começava a fazer aquele barro, daqui a pouco o barro se desmanchou, e ele voltou aquele barro de novo, amassou de um lado, de outro, preparando aquele barro, e aquele barro daqui a pouco ele colocou na roda e começou a moldar novamente o vaso. Não poderia eu, Deus, assim como aquele oleiro, fazer como ele está fazendo a vós
como aquela condição quem vos criou? E o que nos traz a condição de entender, amado? O que nos traz a condição de entender esta mensagem? Nós somos como o barro. Aquele barro representa a nossa vida, representa a sua vida. Você que está me ouvindo neste momento, você vai entender. Olha, Deus está moldando. Mas está moldando o que, pastor? Está moldando o seu caráter. Está moldando a sua pessoa. Está moldando a sua vida. Está moldando aquilo que você acha que você talvez pensa que é, mas talvez Deus esteja moldando com situações. Quais são as situações? Tudo aquilo que vem sobre a nossa vida. Seja ele para deixar lindo e abelezado, ou para deixar de uma maneira alegre, ou de momentos difíceis. Porque os momentos difíceis são quando nós somos amassados. E às vezes quando aquele vaso está sendo preparado e está tudo pronto, ele desmancha. São os momentos dos deslives das nossas escolhas. São coisas assim que Deus começa a colocar e transfigurar uma tipologia acerca daquele vaso, daquele barro sobre a nossa vida. Quando você está sendo preparado, você está sendo moldado, Deus com todo carinho está fazendo ali, para que você seja um vaso perfeito. Ali acontece o que? Você toma uma atitude e desmancha todo o trabalho. E Deus começa do zero novamente a amassar o vaso, a começar de novo a moldar este vaso e preparar este vaso para que ele seja uma coisa que chame a atenção, para que seja um vaso perfeito, para que as pessoas olhem e falem, nossa, como que vaso lindo, que vaso perfeito. Sim, é assim que Deus trata a nossa vida. Deus nos molda como aquele olheiro. O olheiro ali é Deus e nós somos aquele barro. Nós somos esse barro que está sendo amassado. Nós somos esse barro que está sendo moldado. Você, neste momento, que está passando por um problema, que está passando por uma adversidade, olha, eu quero dizer ao teu coração, você está passando na mão do oleiro. O oleiro está tomando conta, está gerando o seu caráter, está te tornando uma pessoa melhor. Ele quer que você seja perfeito. As adversidades acontecem sim, é porque o modo de se moldar, às vezes ali o barro está duro, mas precisa de um pouco de água. A água representa Espírito, o Espírito Santo precisa ser moldado para que aquele barro seja perfeito. Às vezes nós não somos melhores do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele nos molda o caráter, Ele nos molda na condição de sermos melhores. O que é ser melhor? É quando você começa a agir de maneira que você não agiria, é quando você toma a atitude que você não tomaria, mas quando você começa a tomar a direção do Espírito Santo e deixa que a água do Espírito Santo e as mãos do oleiro começam a trabalhar sobre a sua vida, você começa a ser moldado o seu caráter, moldado a sua condição de você procurar fazer aquilo que é certo. Se antes eu ia bater, ia brigar, hoje não, eu vou orar a Deus e vou me acalmar. Se alguma coisa assim te incomodou, antes você tomaria uma atitude enérgica, hoje eu já não tomaria mais. Eu vou fazer segundo aquilo que agrada ao coração de Deus. Nisso está sendo moldado este vaso. Uma coisa me chama a atenção, a palavra sincera. A palavra sincera muitos talvez não entendem, mas ela vem de uma raiz grega e traduzida aqui para nós na época, que foi traduzida na condição ministrada sobre nós, traduzido do latim para o português. A palavra sincera. Antigamente existia um grupo de pessoas, mulheres, principalmente, que elas iam escolher ali os seus vasos para poder ali vender, e ali era passado numa especificação para ver se era bom, se era ruim, se estava perfeito, e ali aquelas mulheres olhavam assim, porque tinham mercadores que pegavam aqueles vasos e elas já tinha experiência, ela passava a mão naquele vaso por dentro e por fora para ver se tinha alguma coisa, se tinha uma rachadura, porque quando esses vasos eles tinham rachaduras, muitas vezes para não perder a mercadoria, muitos desses mercadores passavam cera, então para cobrir aquela falha, e elas passavam a mão. Como elas já tinham uma técnica, elas sabiam se aquele vaso estava bom ou ruim, ou se tinha cera ou não tinha cera. Então, se sem cera ou sem cera.
Ou seja, a palavra sincera quer dizer sincero, quer dizer, ela é perfeita, ou seja, aquele vaso está perfeito, está sem cera. Então, a palavra sinceridade, a palavra sincera ou sincero, ela vem da condição de ser perfeito, sem rachaduras, ela não vem com destruição, ela não vem com falhas, ou seja, é assim que Deus quer que nós sejamos esse vaso perfeito e escolhido. E como é que nós somos moldados, pastor? Nas adversidades, nas dificuldades, mas também nos tempos de alegria, nos tempos de bonança, como eu também falei no último vídeo que nós postamos, né? Penúltimo vídeo, por gentileza, pode falar aí sobre o tempo de Deus na nossa vida. Esse é o modo de Deus trabalhar sobre esse vaso. É o tempo ele persevera sobre as nossas vidas, ele persevera sobre tantas e tantas coisas para que nós possamos ser cada dia alguém melhor, alguém para que possa crescer no conhecimento, nas particularidades, e nisso você será visto, você será notado, porque faz parte do vaso perfeito. O vaso perfeito, ele é visto, ele é desejado. E outra coisa, outro detalhe, o vaso, ele tem as suas especificações. Nós colocamos aqui como vaso de honra. Por quê? Primeiramente, o vaso, quando ele passa pela perfeição, ele passa pela especificação, ele é selado. Existe um selo sobre a sua vida. Cristo derramou o selo do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele derramarei do meu Espírito. Olha que foi a promessa lá em Joel, e depois o Senhor se cumpriu no livro de Atos dos Apóstolos. Deus derramou o Espírito, selo de compra, que Deus comprou a sua vida. Você pertence ao Senhor. Só basta você entender e dar lugar para que o Espírito Santo opere sobre a sua vida. Segunda coisa, o vaso, ele é selado, ele é comprado. Jesus comprou este vaso, comprou a minha vida na cruz do Calvário. Diz lá no livro de Hebreus que ele pagou a cédula que era contra mim, ele foi lá e pagou a minha dívida. Eu tinha uma dívida com Deus, uma dívida de pecado, mas o Senhor comprou, pagou com o seu sangue. E hoje sou liberto pela graça do nome do nosso Senhor Jesus, como você também é liberto, e você tem a oportunidade de ter esse encontro com Cristo. E depois que esse vaso é selado, ele é comprado, ele é posto em lugar de honra, mas ele é colocado em lugar de honra quando ele realmente está perfeito, para que as pessoas possam ver. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 2, diz para nós assim, que nós somos uma carta vista e lida por todos. Perdão, capítulo 12 do livro de Hebreus, diz assim que nós somos uma carta vista e lida por todos. Ou seja, nós somos cada dia e a cada instante, no meio da humanidade, as pessoas veem o que você faz, o que você procura ter realizado, se você tem falado com aquilo e tem condizido com aquilo que você vive. Então nós temos que falar e viver aquilo que nós realmente pregamos, a vida e o testemunho. Nós somos um vaso de honra. Esse vaso de honra tem que estar perfeito. Esse vaso, ele vai espelhar exatamente aquilo que é pronunciado. Olha, onde você comprou aquele vaso? Nossa, que vaso bonito, né? A pessoa, quando chega em casa, ela quer ver, a primeira coisa quando ela entra na nossa casa, ela fala assim, às vezes pode ter olhado, aquele vaso está na estante, aquele vaso está no lugar de chamar a atenção. É assim que Deus nos quer, que nós sejamos um vaso perfeito, um vaso de honra, e aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, onde nós colocamos a planta dos nossos pés, nós possamos ser vistos, né? Porque isso faz parte do nosso contexto. Deus nos quer que nós sejamos vistos por boas obras e por atitudes cristãs verdadeiras, porque para isso você foi moldado na mão do oleiro, você foi moldado, passou pelas provações e o Senhor te destacou de maneira diferenciada. Lá no livro de Romanos, no capítulo 9, no versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Olha, ou não tem o oleiro o direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra?
Por acaso não é Deus que tem o conteúdo de poder ali tomar conta e poder realizar? Não teria Deus a condição de fazer um vaso de honra e outro para desonra? Sim, Deus molda o caráter, Deus te ensina, fala para você como você deve se portar. A Bíblia é o nosso manual de conduta de vida. A Bíblia é um manual que nos leva a conhecer a salvação e nos leva ao caminho de podermos aprender e falarmos acerca do amor de Deus. Então, a Bíblia ela é a nossa bússola, é o nosso ensinamento, o nosso conhecimento, mas muitos talvez não ouvido a palavra de Deus e agem conforme as suas próprias vontades e depois reclamam acerca das consistências, mas quando Deus está moldando e Deus prepara, uns se sobressaem na frente de outros. Por isso nós somos como este barro. Muitos são formados para a honra e outros para a desonra. Aqueles que são para a desonra chegarão diante do juízo diante de Deus. Aqueles que são honra, o Senhor glorificará e abençoará a sua vida de uma maneira poderosa. Por isso, nessa condição desta mensagem maravilhosa que eu trago ao seu coração, quero te dizer, meu amado, minha amada, você está sendo moldado para ser um vaso de honra. Deus está moldando o seu caráter, Deus está moldando a sua vida, está moldando o seu ser para que você seja uma pessoa sempre melhor, uma pessoa abençoada. Por isso, não reclame por tudo aquilo que você tem passado, por aquilo que você tem agido, mas entenda uma coisa, é o tempo de Deus de trabalhar sobre a sua vida. As opressões vêm, as dificuldades vêm e muitas vezes passamos até por situações que não gostaríamos de passar, mas é Deus moldando este barro para se tornar um vaso perfeito aos seus olhos. Então nós queremos ser utensílios de Deus, cheios do Espírito Santo. Muitos daqueles vasos eram usados para colocar óleo, e muito óleo representa o Espírito Santo, a água representa o Espírito Santo. Então que nós possamos ser vasos cheios de óleo e de água do Espírito Santo, para que Deus possa honrar sobre a sua palavra, sobre as nossas vidas. Eu quero dizer nessa noite que te agradeço diante de Deus, para que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, possa abençoar todo a sua família e que a graça de Deus venha alcançar de maneira poderosa, de maneira maravilhosa sobre a sua vida. Deus vos abençoe. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de ministrar essa palavra ao seu coração e que o Senhor possa te honrar e te abençoar. Shalom e até o próximo vídeo. Que Deus vos abençoe. O Senhor irá te abençoar. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e tocar os sininhos das notificações. Isso é muito importante para nós. Por isso, eu conto com a sua cooperação. Deus abençoe, Pastor Rick Soares, e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Shalom Adonai.